Boa tarde, galera. Tudo bem com vocês? Daniel Browne falando. Mais um vídeo aqui do canal Browne Fogo e vamos falar dessa vez aqui. O tema é janela de transferências, reforços no Botafogo, mercado do Botafogo ou a ausência dele. Tá? A ausência do Botafogo nesse mercado, né? Buscando reforços por motivos óbvios, com todo esse problema que o Botafogo está tendo. O 2023 do Botafogo, vocês desculpem a franqueza, né, cara? A gente sabe que é véspera de jogo importante, a gente tem que ter toda uma serenidade, mas tem que ter racionalidade também. A gente tem que ter clareza. Cara, eu falo pra torcida do Botafogo, então, porra, eu tenho que ser sincero com aquilo que eu vejo, com aquilo que eu apuro, com aquilo que eu sinto e, enfim, a gente não pode ficar ludibriando ninguém. E, de fato, o 2023, em termos de avanço da SAF em estrutura, time, elenco, tudo mais, tá se tornando um ano meio que perdido para essas pretensões de avanço, certo? E o Botafogo ele tem que fazer o básico para não ter grandes imprevistos nessa temporada, certo? Até porque faltam 20 dias para o fechamento da janela. Eu vou falar o que eu penso sobre isso. Se inscreve aqui no canal, deixa o like, ativa o sininho para você não perder nenhuma novidade, para você dar aquela moral aqui pra gente, pro nosso trabalho. Eu vou até pegar aqui o contador aqui dos inscritos. Muito obrigado pela moral que vocês deram ao vídeo que a gente fez aí mais cedo. Mas enfim, antes de eu ligar aqui o meu PC, a gente já vai falando um pouquinho sobre as situações, tá bom? Gente, faltam 20 dias para o fechamento da janela. A janela de transferências, ela fecha no dia 2 de agosto. A gente está a menos de 3 semanas desse fechamento, certo? Aqui o contador, 86.709 inscritos. Ó, o negócio é o seguinte, vamos tentar chegar a 86.800, pode ser? Umas 5 mil pessoas devem assistir esse vídeo aqui mais ou menos, 5 mil, 6 mil. Duvido que não tenham 90 caras não inscritos para fazer a gente chegar nesse número. Então se inscreve aqui, o botão vermelho está aqui embaixo. E lembrando que amanhã, antes do jogo entre Botafogo e Brasiliense, no Prime Video, que eu vou comentar, tem live aqui no canal Browne Fogo, 19 horas, eu, Fabiano Bandeira e Zé Fogareiro. Agora chega de enrolação. Seguinte, a janela fecha daqui 20 dias. E honestamente, cara, vamos ser franco aqui, a gente não tem nenhuma pretensão de contratação do Botafogo. A verdade é essa. O Botafogo contratou o lateral direito porque era uma lacuna a ser preenchida de maneira urgente. Rafael não consegue ter sequência. O Daniel Borges, né? O Botafogo chegou num determinado momento com a opção do Daniel Borges a colocar o JP Galvão improvisado. No último jogo contra a Portuguesa, que foi uma sumidade, o Botafogo colocou 3 zagueiros. Aí no segundo tempo voltou com o JP improvisado por ali. Acredito que se tiver em condições físicas, se tiver bem de ritmo de jogo, o Leonel de Plácido já seja o titular da lateral direita do Botafogo nesse confronto diante do Brasiliense. E a gente sabe que o Botafogo tem carências, cara. E se a gente está falando dessas carências que foram um problema, claro, tudo passa pelo treinador, tudo passa pelo aspecto coletivo, pelas ideias. Isso daí é uma coisa que a gente já discute muito, certo? Então eu estou falando aqui de outras situações. Em outros vídeos, a gente fala sobre a situação do Luiz Castro. Nesse vídeo, a gente está falando sobre elenco, que também é uma situação fundamental para ser debatida, ainda mais às vésperas de Sul-Americana, jogo importante de Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro. Caras, a gente tem carências, sabe? Dentro do time titular, a lateral direita ainda é uma incógnita. Com o Di Plácido, vamos ver se ele consegue aí abocanhar essa posição e jogar bem. Eu não tenho muitas esperanças, mas enfim, as pontas são um problema. Vitor Sá voltou a não render, começou bem, decaiu muito. Aí a gente tem o Carlos Alberto de um lado, que é um cara que está suprindo, mas a gente vai falar de um nível de Série A, a gente está falando de um nível de jogo de Sul-Americana, jogo grande, jogo com pressão, enfim. Era importante que o Botafogo contratasse um outro ponta direita, coisa que até o momento a gente sabe que não vai vir. Ponta esquerda, o Vitor Sá não tá rendendo, o Botafogo se desfez do Jefinho, tudo bem, transferência, pingou dinheiro, mas e aí? Por conta desses problemas da SAF, o Botafogo não viu a cor desse dinheiro para poder reinvestir, coisa que o próprio John disse a torcedores, vendemos Jefinho, contratamos jogadores. Que jogadores foram contratados? Ninguém. Então, o problema da lei da SAF, fluxo de caixa, beleza, o Botafogo tem que estar preparado para isso também. Ao mesmo tempo que a gente sabe que o Botafogo está sofrendo essas sanções da justiça, o Botafogo também tem que estar preparado para esse tipo de situação, sabe? Acho que os caras que compraram o clube tinham que saber que o clube também teria problemas de investimentos por uma lei falha, uma lei nova, sabe? E aí a gente fala também de elenco, sabe?
Lateral esquerda, Marçal machuca. Quem é que supre a ausência num nível de Série A? Adrielson machuca, suspenso. É o Sampaio que vai segurar a bronca? Na frente, mesma coisa, Tiquinho, né? O Matheus, um jogo ele vai bem, outro ele vai mal. Então, a gente tem desequilíbrios, cara. Ainda mais para jogar 3 competições, não é igual ano passado, que o Botafogo atuou basicamente no segundo turno inteiro só Campeonato Brasileiro, que o Botafogo foi eliminado pelo América Mineiro. O Botafogo, cara, ele tem uma equipe que simplesmente, com a quantidade de lesões que nós temos, talvez não aguente o tranco de uma temporada e tem inconstâncias. E, cara, olho no Campeonato Brasileiro, que vai ser muito competitivo. Eu não acho que o elenco do Botafogo é ruim. Eu acho que ele é insuficiente. Eu não acho o time do Botafogo ruim. O time titular, você pegar peça por peça ali, você pega Eduardo, Tietê, Marçal, Tiquinho, Lucas Fernandes. É um bom time. Mas a gente não pode contar com esse time titular, com esse esqueleto, em todos os jogos. Por motivos óbvios, né? Então, cara, desde que eu vi aquele Campeonato Brasileiro em que o Grêmio acabou caindo, com Douglas Costa, Diego Souza, Jeromel, Kahneman, Lucas Silva, Wanderson, que hoje arrebenta na Europa, e esse time caiu, o Campeonato Brasileiro é muito traiçoeiro, cara. Então, a gente não pode dar chance ao azar. O Botafogo precisa se preparar e, mesmo que seja um ano perdido em termos desses avanços, a gente precisa ver esses 20 últimos dias de janela, cara, na boa, para buscar alternativas, mesmo que as mais curtas possíveis. Mesmo que a torcida reclame dos reforços que venham, o Botafogo precisa compor elenco. O Botafogo precisa de um zagueiro direito, o Botafogo precisaria de um outro lateral esquerdo, de um centroavante dos pontas. O Botafogo precisa de mais alternativas na ponta esquerda, certo? E, cara, assim, a gente tem algumas lacunas a serem preenchidas em termos de segunda e terceira opção. A lateral direita ainda é uma incógnita. As pontas são um grande problema do Botafogo em termos de criatividade, de qualidade, sabe? Não sei até que ponto o Carlos Alberto aguenta o tranco. Então, eu não tenho esperanças de mobilidade do Botafogo nesses próximos 20 dias por conta de todos os problemas orçamentários que o Botafogo está tendo nesses imprevistos da SAF. Eu não acho que é nem má vontade. Eu acho que é realmente toda essa situação de desordem dentro do clube. Isso tem que ser cobrado pela gente, tá? Mas, enfim, é o que eu penso, sabe? É uma situação que me preocupa e eu tenho que ter um posicionamento aqui firme em relação a isso. Porque o Campeonato Brasileiro está chegando e o Botafogo ainda está incompleto para esse Campeonato Brasileiro, em termos de elenco, em termos de time em algumas peças e principalmente em trabalho coletivo, como a gente já está falando aqui sobre o trabalho muito insuficiente para o que ganha o Luiz Castro. Beleza, rapaziada? Gente, um abraço, tamo junto, até a próxima, voltamos mais tarde com mais informações. Fui!